Daqui a pouquinho, Camila Colaneri vai estar com a gente com a previsão para os signos para essa semana. Mas lembro eu muito bem que nas previsões que a Camila fez no final de ano, ela disse que esse ia ser um ano muito melhor que o ano que passou. Graças a Deus, né? Mas semana a semana a gente vai te mostrando quais são as indicações, onde que a gente pode relaxar e onde a gente tem que ter um pouco mais de atenção para a gente conseguir passar a semana bem, né? Daqui a pouquinho, Camila Colaneri vai estar aqui. A gente comentava, eu amava no comecinho do programa, das previsões que a Camila Colaneri fez no final do ano, previsões para o ano 2015. É legal, porque assim a gente já sabe qual a tendência, qual a energia do ano, mas semanalmente, isso que é muito bom, a gente fica sabendo em que área do nosso signo que a gente está com uma dificuldade maior, qual área que está mais fácil, para a gente saber o momento de agir e o de recuar. Isso é importante, né, Camila? Tudo bem, Bela? Como vai? Tudo bem, e você? Muito bem. Então, tá e essa semana, como tá o céu? Olha, você sabe que você falou esse do começo do ano, né? Eu também tava vendo. Eu falei, ainda bem que eu falei que o começo do ano ia se agitar. Você falou, até julho. É, então, tá valendo, tá dentro né? Das tá suas valendo, é lá em cima, né? Mas então, essa semana a gente vai começar o ciclo de aquário, né? Amanhã o sol entra em aquário, então a lua também, a gente vai ter uma lua nova e é o início de ciclo, então, é uma lunação. É o momento, então, que a gente vai começar tudo de novo. E agora eu tava vendo esse vídeo do policial, né, que eu acho que é um pouco dessa proposta do aquário, que assim, pensar um pouco fora da caixinha, que foi o que ele fez, né, dentro de uma rotina, de alguma coisa muito certa, quadrada, tal. O que o aquário vem propor pra gente? Ele vem propor justamente a inovação, né, o ousar, o pensar diferente. E outra coisa dessa energia desse momento é o pensar em grupo, que eu acho que é muito para esse momento que a gente está vivendo também. Ainda mais o momento econômico, um momento político. Pois até essa questão da água, por exemplo, né? Tá todo mundo tendo que pensar no coletivo. Não adianta eu ter água na minha casa e você não ter, porque uma hora vai faltar na minha casa também, né? E eu acho que o aquário propõe essa visão do grupo, né? Do pensar nas pessoas como, assim, somos todos partes do mesmo contexto. Né? Mas isso é interessante, que prova aquilo que na prática a gente sabe, mas muita gente não acredita. Sim. Que as coisas têm um propósito de acontecer. Claro. Ou muda, sabe aquela história, vai pelo amor, vai pela dor? Sim. Ou muda por bem, ou tu vai mudar de qualquer jeito. Não, eu vi a conta de água do meu condomínio esse mês, reduziu, sei lá, um absurdo. Também, Então, como que a gente consumia essa água e agora uma situação adversa está fazendo a gente pensar sobre isso? Então, acho que essa lunação aquariana, que dura 28 dias, na verdade, vai fazer a gente refletir sobre isso. A gente está com Netuno e Marte em Peixes também, que Peixes também é um signo do coletivo, né, do pensar com compaixão, de olhar o próximo e ter um pouquinho mais de generosidade, um pouquinho mais de sensibilidade para tratar as pessoas, né? Então, acho que isso, eu espero que contamine um pouco as pessoas com esse espírito do vamos todos dar as mãos, porque somos todos parte de uma coisa só, né? Somos muito mais fortes unidos, Com certeza, e aí abrir a cabeça mesmo, né? O Mercúrio está em aquário e vai entrar num processo retrógrado, que a gente chama. Tem muita gente que fala, Mercúrio retrógrado, meu Deus. Não é, ai meu Deus, é assim, tem que aplicar o pensamento de uma forma direcionada, correta, né? Então esse pensar coletivo tem que ser correto, né? Então se eu tenho para mim, eu também quero que o outro tenha. Então essa mente tem que estar processando, sim, com raciocínio, com lógica, mas também de uma maneira equacionada, não só pensando no meu próprio umbigo, que isso é a proposta do aquário, né? E vai ser assim, como você disse, lá na previsão fim de ano, o ano inteirinho, mas os 6 primeiros meses mais ainda, um pouco mais tensos, né? A gente tem umas combinações um pouco tensas no céu esse comecinho de ano e que se reforçam no coletivo, né? Então, eu acho que também a gente está numa fase muito de rever as crenças, né? O que eu acredito, o que é importante. A gente já vem vindo com esses debates, né? Das verdades, até de uma exaltação também do que se pensa, né? E aí, começando a tentar alinhar sobre o que realmente faz parte do ser, o que faz parte do ter, né? Que também eu acho que essa é uma discussão que a gente pode se propor aí nessa fase de um Netuno em Peixes que vai ficar por muitos anos, né? Nessa questão do que é o ser, do que eu quero aprimorar em mim, esse ter, até que ponto ele é tão importante e até que ponto ele serve sim para eu estar na matéria, mas ele não pode ser o foco principal de tudo, né? Vale a pena você fazer qualquer coisa para ter aquilo que você deseja? Pois é. Não, né? Nunca vale, não tem jeito. E aí a gente está vendo esses valores, que é a questão da ética também, né? Que esse Saturno em Sagitário, qual é a ética, né? Qual é a sua ética? Então, todas as questões não éticas, elas vão aflorar, né? Elas vão aparecer. Na previsão das máscaras que iam cair, e tudo ia ficar muito mais nítido. E a gente vê que o momento político, não só do Brasil, mas do mundo todo, do mundo todo, né? Quer dizer, quem fez certo
vai mostrar que fez certo. É o ano 8, né, que a gente estava falando, né, assim, da ação e reação, do plantar e colher. Então, quem planta dentro da dignidade, da ética, vai estar tranquilo. Agora, quem não planta, a gente vai descobrir... fruto, né? Pois é, o que a gente nem imaginava, né? E aí o bom, gente, que depois a gente tem o equilíbrio de volta. Porque claro. eu acho que a busca é justamente essa, né? Claro. Tá buscando sempre o equilíbrio entre o bem e o incorreto. A gente tem as duas forças, né? Hoje eu li uma passagem do Yogananda que falava disso, né? Das duas forças, o bem e o mal. O mal também existe, né? E a gente olha para esse mal, reconhece esse mal na gente para se aprimorar, para ser cada vez melhor, né? Para fazer um sentido. De uma forma diferente do outro, mas continua sendo um mal. Claro, né? A gente tem que tentar combater isso, né? Bom, vamos pro primeiro signo do zodíaco? Vamos Quem lá. é de Áries, a semana será como, Camila? Os arianos estão nessa frequência bem comunitária mesmo, né? Então eu acho que eles vão pegar esse momento, essa energia do momento para trabalhar em grupo, né? Eles vão dar muita ênfase às amizades também, né? Durante todo esse período. Então, claro, podem desfocar um pouquinho da atenção mais familiar ou para alguém mais próximo, porque a questão do grupo é que vai motivar. Então, assim, projetos, né? Tudo, até inovar um pouco, ter um pouco mais de... O ariano já é bem criativo, né? Então, acho que ele vai tentar ousar um pouco mais, criar um pouco mais e buscar mesmo ousar, fazer novos projetos, abrir a cabeça, pôr as pessoas junto, né? Trabalhar junto. O Áries, ele é um signo do individual, mas esse período, ele pode começar a querer mais grupo, estar mais com o grupo, estar mais com as pessoas e agregar, né? Que eu acho que isso é uma força boa. Bem a energia que você disse. Que eles estão bem nessa frequência do aquário. Eles estão bem na frequência do aquário. Então vai ser uma semana positiva se ele souber usar essa energia certa. Sim, agrega as pessoas, põe os amigos juntos, compartilha, né? Não faz só pra si. A hora que ele perceber que ele pode ganhar quando ele divide, aí ele se favorece muito dessa frequência. Que bom, boa semana pra você de Áries. Quem é de Touro? Os taurinos estão precisando realmente expandir os horizontes, principalmente na questão da carreira, sair da coisa do conservador excessivo, do excesso de segurança que às vezes o taurino precisa, ele procura por margens de segurança. Essa proposta do aquário vai fazer ele ter que abrir um pouquinho mais, então se expor mais, buscar novas frentes de trabalho, abrir a cabeça e sair um pouco do padrão de segurança exagerado para pensar diferente. Então ele é meio esse policial aí, né? Sai um pouco do que todo mundo espera que ele faça, pensa diferente e aproveitar para fazer contatos e networking, que está excelente para isso. Boa semana para você de Touro, então aproveite esse ótimo momento. Não, essa semana tá legal, viu? Assim, eu gosto de dar boa notícia também. É que a gente tem que dar notícia, que a notícia é real, não é fictícia, pois né? Mas quando tá mais assim fluido, eu também prefiro, claro, né? Já quem é de Gêmeos? Os geminianos estão numa semana interessante porque assim, esse Mercúrio que rege o signo deles vai retrogradar. Então vai fazer com que eles questionem realmente sobre a crença que eles têm. O que eu penso, né? O que é o conceito? Aí para eles acho que vai ficar mais forte. O que é o conceito de vida que eu tenho? E aí, eu acho que é interessante porque a gente ouve muito falar assim, o geminiano cada hora pensa um negócio, ele tem uma opinião, depois ele migra para outra, tal. Porque ele é um signo versátil e ele realmente vai migrar de opinião essa semana. Então, não adianta ficar esperando muito do geminiano que ele pense exatamente como eu acho que ele tem que pensar. Não, ele vai migrar, ele está buscando novos pensamentos, novas filosofias e novas crenças. E pode ser que aqui 2, 3 semanas ele esteja pensando diferente mesmo. Então, é bom para ele aproveitar, para estudar, né? Para ele começar um curso novo, para ele fazer uma viagem que expanda a mente, a cabeça dele, porque ele está precisando reciclar as ideias e realmente pensar de uma maneira mais expandida mesmo. Que bom. Boa semana para você de Gêmeos. Volto para a gente falar dos outros signos, tá? Legal. Mas olha, Camila já adiantou que a semana tá boa. Que alívio, né? Voltando com a Camila Colaneri, agora quem é de Câncer, Camila? Os cancerianos essa semana seria legal eles fazerem um pouco de uma faxina, vamos dizer assim, para conceitos também, né? Ouvir um pouco mais as pessoas, entender um pouco mais o valor do outro e não ficar só no seu próprio valor. Então, essa revisão de valores para o canceriano vai ser muito bom para ele começar a se organizar. Aí, inclusive, ele consegue se organizar para fazer o dinheiro dele render, que esse é um eixo também que ele tem que ficar atento essa semana, né? Ligado, né? Então assim, dentro dessas inovações, ele pode buscar inovações para ganhar dinheiro de formas diferentes, render de uma maneira diferente, aplicar de uma maneira diferente. Para isso, ele vai sentir que ele vai ter que se organizar. Então não pode gastar de qualquer jeito, não pode fazer de qualquer jeito. Então essa organização vai ser fundamental. E para isso, é
legal que ele ouça as outras pessoas também, não fique só autocentrado, né? Então, assim, de repente tem lá um marido, uma amiga que entende mais, de repente, de finanças, né? Ou tá com uma pendência jurídica para resolver, ouve um conselho, né? Abre para isso, porque a hora que ele abrir para os valores que não são os dele, ele vai ter muitos ganhos. E aí vai aproveitar melhor, né? Com certeza, aproveita bem essa semana e aproveita para se organizar. A hora que ele começa a se organizar, principalmente organizar mais a rotina dele, aí ele percebe que as coisas se encaminham melhor. Então é sair um pouco da coisa meio, né, do emocional canceriano para buscar um pouco mais desse lado racional do aquariano. Boa semana para você de Câncer, viu? Isso. Já os leoninos? Os leoninos continuam numa frequência legal também, que é para fazer contato, né? Eles estão, assim, extremamente abertos para as pessoas. Então, podem buscar novos relacionamentos, né? Quem não tá se relacionando vai buscar e vai ter oportunidade de contato. Novas parcerias de trabalho, né? É muito bom também para fazer contato, gente que trabalha com público, leonino que trabalha com público, que tem cliente, nossa, tá numa fase assim excelente de captação de pessoas. A questão toda é que, como Vênus, que está em Aquário, está fazendo tensão com Júpiter, que está em Leão, é mesmo aquele eixo da individualidade do Leão e do Aquário, que é trabalhar a questão do ego, né? Até que ponto, assim, o que eu penso é isso mesmo, e acabou, tá certo, é a né? Verdade suprema. Tal da né? Fico autocentrado em mim mesmo e sei de tudo, e até que ponto eu também não tenho que olhar um pouco para as pessoas e captar um pouco o que vem do externo para poder aderir às minhas próprias questões. Então esse é um pouco do exercício do Leão, mas é uma oportunidade incrível aí de fazer novos contatos, de buscar novos relacionamentos, e quem está se relacionando também vai procurar meios diferentes, alternativas diferentes para se relacionar. Pra melhorar, que é um pouquinho mais de diversão, né? Que isso é bom também. É ótimo. Né? Boa semana para você de Leão. Já virginianos? Os virginianos têm que aproveitar essa inovação para inovar na rotina, inovar no cotidiano. Então é uma fase excelente para, por exemplo, adquirir novos hábitos, né? Então, assim, aquela coisa que eu sempre fiz igual e que já percebi que não deu certo, tá na hora de reverter, tá na hora de mudar, abrir a cabeça e agregar novos hábitos, novos hobbies, coisas que sejam mais agradáveis, né, e que ele possa fazer essas trocas. Outra coisa, no ambiente de trabalho, ele pode também ter pessoas novas no ambiente de trabalho, né, gente nova chegando, trocar muita ideia, contratar pessoas novas para quem é empregador, né, então uma fase boa de reciclagem de pessoas e de adquirir, sim, novos ritmos e novos hábitos, não congelar no que já está certinho, sabe? E o que não deu certo, né? Porque às vezes o virginiano também tem essa coisa de querer sempre fazer certinho porque já viu que deu certo. Mas essa proposta aquariana é uma proposta de revolução, não é à toa que Aquário é o signo da rebeldia, né? Então, assim, o sistema é assim, vou contra. Essa é a filosofia do Aquário, né? A não ser que você tenha um bom argumento. Tem que ter sempre, né? A questão do raciocínio, da lógica, isso é importante, né? Mas o bom, porque o virginiano vai aprender a quebrar um pouco essa história de rotina, eu acho que seguir sempre o mesmo princípio. Isso, se dá chance pro novo. Eu acho que o virginiano tem que aproveitar essa semana. E aproveite mesmo, viu? Você é de virgem? Volta e a gente fala dos outros signos. Voltando com Camila Colaneri, agora vamos para librianos. Os librianos estão numa semana muito criativa, né? Tem que aproveitar mesmo que para dar vazão a isso. Libriano que mexe com moda, tem muito libriano que mexe com moda, estética, arquitetura. Nossa, eles vão estar tendo altos insights essa semana e tem que aproveitar mesmo para pegar essa fluência de pensar fora da caixinha e abrir, expandir para a área criativa. Também podem aproveitar para ter novos hobbies, começar uma coisa que estava querendo, que dá prazer e que não estava adiando, aproveita agora, começa. É uma semana bem divertida para os librianos, né? Librianos que têm filhos também vão curtir muito, ficar com as crianças. Então é uma semana boa. Para os relacionamentos também. Quem não está namorando, gente, essa semana pode chover na horta. Olha que beleza, você quer dizer? Não falei que eu ia dar boa notícia. Que bom. É uma semana boa. E quem já está, enfim, vai buscar também um pouco dessa renovação, né? De buscar se divertir um pouco mais. E às vezes colocar mais, ficar em grupo mesmo, sair em grupo, enfim, fazer uma coisa mais gostosa, mais prazerosa e mais divertida. Aproveite a semana bem, hein? Você que é de Libra? Porque a semana que vem a gente não sabe como vai ser. Muda. Já vai mudar. Já que é de escorpião. Os escorpianos estão numa semana muito boa para fazer arrumação em casa, mas assim, no sentido de realmente reformular. Então, às vezes, podem até ter oportunidade durante todo esse ciclo de mudar de casa, por exemplo, de fazer uma reforma, né? E de assim, aquela parede que está verde, que eu não aguento mais, vou pintar de vermelho. Então, é a coisa de ir contra, né? De mudança mesmo. Então, podem sentir isso dentro de casa, podem sentir que também tem uma circulação dentro do ambiente doméstico maior,
gente vindo. O escorpião pode abrir um pouquinho mais a casa dele para as pessoas durante esse período também, né, para os amigos. Tá mais romântico durante essa semana, então pode aproveitar para fazer aí uma arrumação, um jantarzinho romântico, também é legal. Mas principalmente eles estão conseguindo se organizar até financeiramente para fazer essas mudanças, principalmente no ambiente doméstico, né? Desatendem um pouquinho a questão do trabalho, porque daí estão mais focados na questão da casa. Mas de qualquer forma é uma semana boa de organização. Bom para fazer aquela mudança, como você disse, muitas vezes a pessoa quer, mas nunca acha que é o tempo, a hora certa. Vai dar vai dar vontade mesmo. Sabe aquela coisa que você tá olhando, ela fala assim, ai, não aguento mais essa cortina? Você vai chegar essa semana, o escorpião tem essa possibilidade de fazer essas ciclagens, né? Então ele vai ciclar essa semana. Você, então show cortina, que vem a cortina nova agora. E às vezes a gente tem que ter consciência que o momento e eles estão conseguindo fazer isso financeiramente bem, então é legal, porque não é assim, show cortina, não tenho dinheiro, põe um outro e me endivido, né? Então aí é legal porque eles estão conseguindo fazer bem essa troca entre a organização, a meta e a renovação. Boa semana para você de escorpião. Já sagitarianos? Sagitarianos estão super agitados, né? Mega agitados, essa cabeça tá realmente fervendo. Então, assim, é bom porque eles são, né, pessoas que gostam de conhecer e vão atrás desse conhecimento. Então é uma semana boa para estudos, né, para quem está prestando concurso, para quem está querendo fazer um curso de línguas, para quem está querendo assim, se aplicar no conhecimento, excelente, e conseguem dar direcionamento para isso. Né? Podem fazer até algumas viagens ainda de fim de férias, tal. A questão só é aquela coisa do direcionamento mesmo, né? Diante de tantas oportunidades, de tantos contatos, focar, né? Não se perder, é mais por aí. Mas assim, é uma semana que para eles é muito confortável, porque está fluindo justamente no que eles gostam, que é o conhecimento, que é o contato com as pessoas, que é expandir a cabeça, e então para eles é uma semana boa. Então aproveite você de Sagitário, essa semana perfeita aí pro seu signo. Quem dá aula, tem muito sagitariano que gosta de dar aula também, ou se não dá aula em faculdade, nada, mas sempre está passando um conhecimento. Né, então essa semana eles vão estar com muita vontade de compartilhar o que eles conhecem também. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos? Os capricornianos, eu já venho falando aqui, essa semana vai ficar um pouco mais forte. A questão da renovação dos valores, né? Então, assim, buscando novas formas de ganho, buscando aplicar o dinheiro de maneira diferente. Então, eles estão até querendo novas oportunidades de trabalho justamente para, de repente, melhorar o orçamento. Né? Então, essa semana vai ficar mais intenso e mais forte. Então, é importante ir atrás e se organizar para não ter distorções no meio do caminho, né? Às vezes, o capricorniano, ele tem essa coisa do trabalho, do compromisso muito forte, mas ele também está numa fase de questionar alguns valores, até que aquilo que a gente conversou no começo, até que ponto o ter e o ser é importante. O capricorniano tem uma tendência da materialidade, do ter, mas ele também está começando a se questionar um pouco, até com Saturno que está no signo anterior ao dele, ao ser, né? O que é importante para mim? E isso pode fazer ele rever alguns valores, alguns conceitos e buscar novos valores também de trabalho, por exemplo. Ótima semana, aproveite você de Capricórnio. Já os aquarianos? Estão no ciclo deles, né, gente? Mas e o tal do inferno astral? É para os piscianos, né? A gente já passou. A gente vai para eles aí. Os aquarianos estão no ciclo deles. Vai começar o ciclo de aquário, né? Então tem que aproveitar esse ciclo mesmo, que quando a gente faz aniversário, sempre a gente tem essa sensação da renovação, porque realmente a gente ganha um mapa astrológico novo, que é a tal da revolução solar, que algumas pessoas conhecem, né? Então, por conta disso, a vontade é de renovar, é de inovar, e a gente está com um monte de planeta em aquário, né? Então, o aquariano está mais aquariano do que nunca, né? Então, tem que aproveitar o que é o lado muito legal do aquário, de trazer o diferente, de trazer o novo, de quebrar algumas ideias, alguns conceitos. Claro que movimentos rebeldes de grupo também vão acabar acontecendo durante esse período, né? Mas o aquariano tem que cuidar dele, fazer as coisas do jeito dele, aproveitar para fazer todos os contatos que ele pode. Ele lembra, né? Você estava falando no ano passado, tá meio emperrado. Putz, agora não vai, né? Agora não tá mesmo, né? Tem que aproveitar mesmo para andar, para fazer o que tem que fazer. E alinhar aquela questão do que eu quero, do que eu posso e do que realmente está aqui na minha rotina, que eu consigo agregar. Então trazer para a realidade. Isso, né? É mais trazer para a realidade, não ficar tanto no sonho. Porque o aquariano, muitos aquarianos são muito conceituais, né? Então na ideia aquela coisa funciona super bem. E na hora de pôr na prática, percebem que a dinâmica não é tão simples. Então esse ajuste ele vai sentir. Mas é uma fase de cuidar
cuida sim de si. Claro, aquela questão do ego que eu falei, do eixo do leão aquário, perceber até que ponto eu esqueci das pessoas que estão do meu lado, mas assim, cuidar de si, renovar tudo, até o visual, o aquariano pode querer renovar essa época. Que ótimo, boa semana pra você de aquário. E encerrando o pisciano. Então, eles que estão no quartinho escuro. Mas assim, eu acho que é legal o pisciano porque não é só isso. O pisciano, ele é um ser de casa 12, que a gente fala, que é essa casa da espiritualidade. Então, o que ele vai sentir esse período todo? Que ele precisa parar, que ele precisa refletir, e para ele isso não é tão complicado, né? Eles estão assim, não tem inferno astral, tá, gente? Isso não existe. É uma vontade de, assim, de entender o que vem pela frente. E aí, como a frequência do signo anterior é muito diferente do nosso, pessoal, que dá essa sensação de, nossa, parece que emperrou. Não, é porque eu vou entrar num novo ciclo, numa nova fase. Então, os piscianos vão refletir mais. Eles estão... balanço de vida, mas eles estão ativos também, porque Marte está no signo deles, né? Então, eles estão ativos e vão procurando, aí sim, um sentido, né? Para pisciano, por exemplo, que trabalha nessas áreas mais holísticas, de enfermagem, de terapias, que já trabalha com a frequência pisciana, vai ser excelente, eles vão estar com muita atividade. Os que não trabalham nessa área mais artística, mais terapêutica, podem aproveitar para repensar um pouco o que faz sentido para eles, é mais para isso. Mais uma semana benéfica. Eu acho que sim, é um ciclo de parar para pensar, mas não está tão parado porque o Marte está no signo deles, não está emperrado. Não está emperrado, só para parar para pensar um pouco e lidar com as ansiedades. Olha, quer saber tudo sobre sua vida? E aí a gente tem que falar em mapa astral, né? Porque aqui a gente fala do signo solar, que é o signo, a gente nasce em determinado signo, mas às vezes você vê que você não tem característica nenhuma desse signo solar. No mapa astral tem explicação ali, você vê direitinho por quê, que às vezes é mais parecido com outro signo, às vezes a pessoa, por exemplo, tem um sol em peixes, mas ela tem vários planetas em aquário, então ela vai ter uma postura muito aquariana e o peixes vai ser a base de desenvolvimento, né? E aí no mapa astral você consegue saber direitinho, Camila Colaneri faz, ela é astróloga e também taróloga, joga cartas de tarô, aí você se informa direitinho, acessa o site camilacolaneri.com.br, camilacolaneri.com.br. Tem Facebook também, né? Tem Facebook, tem no Instagram é @astrologando. Astrologando, é verdade. Você posta umas fotos bem legais. Beijo. Obrigada pra você, eu que agradeço, viu?